Graças a Deus, irmãos. Amém. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor em Êxodo, capítulo de número 20, o versículo 1, 2 e 3. Êxodo, capítulo 20, verso 1, 2 e 3. Êxodo, capítulo 20, verso 1, 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Vamos orar ao Senhor. Amado Deus, queremos te rogar, ó Pai, para que nesse momento de anunciação da tua santa palavra, o teu Espírito Santo possa estar nos acompanhando na compreensão e na transformação dessas palavras em nossas próprias vidas, ó Pai. Que ela possa nos transformar, que elas possam nos moldar de acordo com o teu santo querer, Senhor. Que o teu Espírito Santo faça com que sejamos a cada dia que se passe mais adoradores de Ti mesmo, Senhor. Tu venha arrancar tudo de nós, ó Deus, que concorre com a exclusividade da adoração a Ti, ó Pai. Tem misericórdia de nós, ajuda-nos no decorrer dessa mensagem da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Uma das primeiras coisas que ensinamos às nossas crianças, ainda quando são bem pequenas, é que elas aprendam a dividir as coisas. O texto que nós acabamos de ler está dentro de um contexto onde o versículo de número 1 e 2 nos fala sobre o que antecede propriamente os 10 mandamentos. E nós podemos observar no sermão que pregamos sobre os 10 mandamentos, que não entrou precisamente sobre os 10 mandamentos, sobre o que é denominado de prefácio dos 10 mandamentos, a introdução aos 10 mandamentos. E a introdução aos 10 mandamentos nos fala basicamente de duas coisas. Nos fala que existe uma lei que vai começar a ser anunciada a partir do versículo de número 3, mas que essa lei é antecedida pela graça salvadora de Deus. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Depois de ele dizer, eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão, aí ele vai dar os mandamentos. Então, antes de nós entrarmos precisamente no primeiro mandamento que nós iremos pregar hoje, nós falamos um pouco dessa graça que antecede a lei. Deus primeiro nos salvou, para depois nos capacitar a cumprir essa lei de Deus. Então a graça antecede a lei de Deus. Foi basicamente o que nós tratamos no primeiro sermão sobre os 10 mandamentos. Mas o primeiro mandamento, especificamente falando e precisamente falando, está no versículo 3, que é: não terás outros deuses diante de mim. Esse mandamento, ele exige de nós que aprendamos precisamente quem Deus é e o que é ou como deve ser o nosso relacionamento em relação a Ele. Quem é Deus e como nós devemos nos relacionar com esse Deus. O tema da nossa mensagem hoje é nada de outros deuses. Nada de outros deuses. A primeira coisa que iremos
enfatizar, baseada no versículo de número 3, de não terás outros deuses diante de mim, é adorar exclusivamente a Deus. Adorar exclusivamente a Deus. É interessante que o povo de Israel, diz o livro de Êxodo, que tinha passado um longo período de tempo na terra do Egito. Eles passaram 400 anos na terra do Egito. E o que isso acarretou? Eles estavam rodeados de egípcios, pagãos, idólatras de vários deuses. Então eles tiveram que conviver com a adoração a vários deuses como algo normal do seu cotidiano. Então, de alguma maneira, isso influenciou a própria comunidade de Israel. Você está envolto a idólatras, você está envolto a pessoas que adoram vários deuses, e uma hora ou outra você vai acabar, no mínimo, se acostumando com aquilo e achando aquilo ali, no mínimo, algo que não deve causar muito escândalo na nossa vida. Entretanto, quando falamos de idolatria, nós devemos entender alguns termos para que possamos ter uma maior abrangência nesse tema da adoração exclusiva a Deus. Em primeiro lugar, o termo que nós devemos entender é o chamado politeísmo. O que é o politeísmo? O politeísmo é a adoração a vários deuses. Isso era muito comum no antigo Israel. Não na comunidade de Israel, mas no período de Israel. Era muito comum as nações adorarem vários deuses. Isso é o chamado politeísmo, a adoração a vários deuses. Existe um outro termo que é chamado enoteísmo. O enoteísmo é a adoração a vários deuses, mas você acredita que existe um Deus que é mais importante do que os outros deuses. Então, existe uma hierarquia de importância entre os deuses existentes. Então, existe um Deus que é mais importante para você, embora você não desconsidere os outros deuses. Talvez essa seja a maior forma de idolatria que existia no mundo, no Antigo Oriente Próximo, que é aquele período do Israel Antigo. E o outro termo é o monoteísmo. O monoteísmo nada mais é do que a adoração ao único Deus. Você diz que esse Deus é o único Deus e que não existe outro Deus além desse Deus. Essa é a ideia do monoteísmo. Só existe uma única divindade. Por consequência, essa divindade deve ser a única que deve ser adorada. Essa é a ideia de monoteísmo. Então temos o politeísmo, a adoração a vários deuses. Temos o enoteísmo, que é a crença em vários deuses, mas dentre esses deuses existe um que é mais importante. Isso vai depender de cidade para cidade, nação para nação, pessoa para pessoa. Quem é esse Deus mais importante? Existe a ideia bíblica, que é a ideia do monoteísmo. A existência de um único Deus e esse Deus que deve ser adorado. Gênesis, capítulo de número 1, é um ataque frontal ao politeísmo e às crenças difundidas naquele mundo sobre a adoração a vários deuses. Gênesis 1 fala que todas as coisas foram criadas por Deus. Um pensador disse o seguinte: o monoteísmo não é apenas o primeiro mandamento da Bíblia, é o seu primeiro pensamento. Porque a primeira coisa que concebemos quando lemos Gênesis capítulo 1 e o verso 1 é: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus, o único Deus, cria todas as coisas. Então ele começa a descrever quais são as coisas que ele criou. O céu, a terra, os animais, os seres humanos. É interessante que no original hebraico, a ideia do sol é visto simplesmente como um luminar. Uma coisa que ilumina. Ele usa essa expressão no hebraico justamente para contrastar com a adoração ao Deus Sol que existia no Egito. Então, a forma como Gênesis capítulo 1 é narrado é justamente um embate à cosmovisão que existia na época de adoração aos vários objetos da criação. As várias coisas criadas pelo próprio Deus, que tornavam-se como entidades a serem adoradas. Aí vem Gênesis capítulo 1 e diz: Deus criou o céu. Vocês adoram o céu? Deus criou. Isso é apenas uma criação de Deus. Vocês adoram a terra?
Deus criou a terra. Vocês adoram um animal? Aquilo ali é simplesmente criação de Deus. Então, na cosmovisão bíblica, Deus estava revelando para a comunidade de Israel que todas as coisas que são criadas não são passíveis de adoração, porque são meras criação do Senhor e não coisas a serem adoradas e divinizadas. Mas a gente vê isso também no Novo Testamento. O Novo Testamento nos chama a adoração exclusiva a Deus. Antes de chegarmos ao Novo Testamento, existe um texto que é recitado por todo judeu ortodoxo, que é Deuteronômio capítulo 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso as crianças de Israel aprendem como uma das primeiras verdades, ou a primeira verdade que eles devem ser ensinados. Perceba que eles devem, desde a eternidade, aprender. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Era uma verdade fundamental para a comunidade do povo de Deus. De modo que as próprias crianças deveriam estar atentas a essa realidade, crescerem, serem inculcadas nessa realidade. Existe um único Deus. E esse Deus deve ser adorado. Quando chegamos no Novo Testamento, a gente vai ver que em Atos capítulo de número 4, verso 12, diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, o único meio de sermos levados ao próprio Deus, sermos salvos ao próprio Deus, qual é esse nome que Atos está querendo dizer? É o Senhor Jesus Cristo. Pedro deixa isso claro no seu discurso, no seu sermão, no capítulo 4. Ele é o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. Então, no Novo Testamento, a exclusividade de adoração a Deus, que no Antigo Testamento é tão enfatizada, é atribuída à adoração ao próprio Senhor Jesus Cristo. E é tão interessante isso, irmãos, que isso não é caracterizado como um politeísmo. Isso não é caracterizado como adoração ao Pai, adoração ao Filho, logo são adoração a dois deuses. Era inconcebível para os judeus da época de Jesus adorar a mais de um Deus. Já estava bem sedimentado, já estava bem estabelecido, já estava bem fundamentado a ideia de que Deus deveria ser adorado exclusivamente. O povo de Israel já tinha sofrido muito ao longo da história, porque desobedeceu justamente ao primeiro mandamento, adorando a outros deuses. Uma das razões, se não a principal razão, pela qual o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia e foi capturado pelos assírios, tanto o reino do norte como o reino do sul, foi principalmente pela idolatria. O povo era um povo idólatra, o povo adorava a outros deuses. Então, quando chega no período do Novo Testamento, está bem estabelecido para a comunidade do povo de Deus que Deus deve ser o único a ser adorado. Você não deve buscar outros deuses dos vizinhos para se proteger de alguma coisa. Então, a ideia e a noção de que existe só um único Deus e que esse é o único merecedor de adoração era algo bem estabelecido. Aí vem agora os judeus, discípulos de Jesus, e começam a propagar que Jesus também é Deus. Como é que pode ser isso? Uma mentalidade fincada no monoteísmo, agora insere a Jesus como parte da adoração ao único Deus. Não é como parte da adoração a mais um Deus, sendo dois deuses. Mas continuam mantendo a adoração ao único Deus, mas mesmo assim dizendo que Jesus também deve ser adorado. A gente adora ao Pai, a gente adora ao Filho, e depois mais na frente a gente vai perceber que o próprio Espírito Santo é adorado. E ainda assim eles continuam afirmando: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O que é que aconteceu? Para que os judeus discípulos de Jesus, inserissem mais uma pessoa na adoração ao verdadeiro Deus. Só uma única explicação razoável para isso. É porque eles receberam a revelação do próprio Deus de que Jesus deveria ser adorado, de que o Espírito Santo deveria ser adorado. Jamais um judeu conceberia a ideia de modo razoável, aceitaria
se não fosse por meio de uma revelação divina, de um convencimento divino, de que o Pai deveria ser adorado junto ao Filho e junto ao Espírito Santo. Albert Moller, comentando sobre isso, diz: a exclusividade é inerente ao monoteísmo. E é isso que assusta algumas pessoas. Entender que existe um único Deus torna a adoração necessariamente algo exclusivo a esse Deus. E na nossa sociedade, isso causa um escândalo. Mas como assim? Existem tantas religiões no mundo? Como é que agora você vem dizer que a sua religião é a única que deve ser adorada, é a única que é válida? Porque a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que só existe um único Deus que deve ser adorado e que não devemos adorar a outros deuses. Mas quando falamos de adoração, muitas vezes a gente se esquece que a adoração não é simplesmente você se prostrar diante de estátuas, diante de imagens de pedra, de madeira. Comentando sobre isso, Norma Braga diz assim: no Brasil, onde o catolicismo é forte, nós evangélicos estamos acostumados a atribuir idolatria a gestos visíveis e a objetos concretos, como a prostração de um fiel ou um acender de velas diante de estátuas de santos ou de Maria. Só que quando a gente vê essa ideia de idolatria, que é a ideia mais difundida no Antigo Testamento, mas não é a ideia única e exclusiva sobre a idolatria no Antigo Testamento. Às vezes a gente entende e acredita que o sinônimo de idolatria, que é a adoração distorcida, é a adoração a outra coisa que não o próprio Deus. A gente muitas vezes condiciona isso a um prostrar-se diante de algo visível. Entretanto, Efésios capítulo 5 e o verso 5 nos diz que a avareza, diz Paulo, que é idolatria. A Bíblia nos diz, por meio do apóstolo Paulo, que foi inspirado pelo Espírito Santo, que a própria avareza, que é o desejo de sempre querer mais, a insatisfação diante de Deus, isso daí é idolatria. Quem é que se prostra diante da insatisfação? Ó, insatisfação, eu te adoro. Não existe um objeto físico a ser visualizado. Olha, lá vai. Vai para onde a avareza? Eita, deixa eu ajeitar minha avareza aqui e botar aqui de lado da televisão. Você não faz isso porque a avareza é algo invisível. O que eu estou querendo dizer para vocês é: adoração ou idolatria na Bíblia não tem a ver simplesmente com objetos físicos e visíveis aos seus olhos. Adoração ou idolatria, ou adoração distorcida, que é a idolatria, tem a ver também com algo que está no nosso interior, que provém do nosso próprio coração. Por isso que Jesus disse: vocês não podem servir a dois senhores, a Deus e a quem? As riquezas, a mamon, as riquezas. Você não pode servir os dois. A ideia aqui não é que as pessoas pegavam o dinheiro e se prostravam e ficavam venerando. Mas o dinheiro era a confiança da sua vida. Era a adoração última da sua existência. Então, depois de vermos que existe essa adoração externa e existe também a adoração interna, e a adoração externa é mais evidente na Bíblia, comentando sobre as formas disfarçadas de adoração no nosso tempo, Timothy Keller diz assim: nossa sociedade contemporânea não difere muito dessas sociedades antigas. Cada cultura é dominada por um conjunto próprio de ídolos. Cada um tem o seu próprio sacerdócio, seus totens e rituais. Cada um tem os seus santuários, sejam torres de escritório, sejam spas e academias de ginásticas, sejam estúdios, sejam estádios, onde sacrifícios devem ser oferecidos com o intuito de alcançar as bênçãos de uma boa vida e evitar desastres. O que ele está dizendo aqui é: muitas vezes a gente não consegue visualizar coisas que são tão naturais na nossa vida
como algo que pode ser parte da idolatria do nosso coração. O que é que tem a ver, pastor, ir para a academia e isso ser idolatria? Eu só quero deixar meu corpo nos trinques. Mas muitas vezes, por trás disso, há uma obsessão por uma boa vida que não deve ser, ou não pode ser alcançada de outra forma, senão por meio da academia. Mesma coisa é aquela pessoa que se dedica tanto ao trabalho e negligencia outros aspectos da vida que Deus nos deu. Uma pessoa que idolatra o seu próprio trabalho. Uma pessoa que faz do seu trabalho a boa existência da sua vida. Sem o meu trabalho eu não consigo viver bem. Sem academia, meu irmão, minha vida... Eu não fui para a academia hoje, meu dia fica péssimo. Você pode dizer, hoje eu não orei, hoje eu não li a Bíblia, hoje eu não conversei com o Senhor, meu dia foi péssimo. Não. Hoje eu não fui para a academia, hoje eu não trabalhei como eu deveria trabalhar, meu dia foi horrível. Isso é idolatria, que muitas vezes a gente não consegue entender. E não consegue visualizar como tal. Uma outra verdade que nós devemos aprender, além dessa idolatria exterior, que todo mundo está ciente disso, a adoração interior, a adoração disfarçada, mas também a gente deve entender uma realidade bíblica, que todo ser humano é um ser adorador. Não existe um ser humano que não esteja adorando. Adorar não é você simplesmente parar um momento e fazer orações. Ah, eu nunca fiz uma oração pelo meu filho. Certo, você nunca fez uma oração pelo seu filho, mas como é que você trata o seu filho? Como é que você trata o seu marido? Você trata o seu marido como um meio que Deus lhe deu para você adorar o próprio Deus ou como uma finalidade da sua própria vida? Então, o ser humano é um ser adorador. Todo ser humano nasce para adorar, porque eu e você fomos criados à imagem de Deus. E como criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus, nós somos seres que devemos adorar. Nós somos seres, melhor dizendo, que adoramos. Não é que devemos adorar, é que nós adoramos. A pergunta nunca deve ser, aquele irmão adora alguma coisa? A pergunta sempre deve ser, aquela pessoa adora a quem? Porque todo ser humano adora. A questão é, a quem? As crianças adoram. Mas pastor, elas não entendem muito bem não, está adorando. A Bíblia diz que todo ser humano foi criado à imagem de Deus. A criança também foi criada à imagem de Deus. Ou ela está adorando a Deus, ou ela está adorando alguma outra coisa, que não a Deus. Por isso que nós, como pais, devemos levar os nossos filhos aos pés do Senhor. Nós não devemos achar que aquelas brincadeirinhas que ele faz é algo neutro. Não, pastor, é neutro. Ele não está adorando ninguém, ele só está brincando. Ou ele adora Deus, ou ele adora alguma coisa que não Deus. Seja um brinquedo, seja alguma outra coisa. Mas todo ser humano, criança, jovem, adulto, todo ser humano é um ser que adora. E a pergunta sempre será, o que é que eu e você, o que é que os seres humanos criados à imagem de Deus têm adorado? Uma definição de idolatria, ou uma definição que você pode ter sobre adoração, é você, idolatria, melhor dizendo, é você confiar em algo mais do que confiar em Deus e tornar esse algo o seu próprio Deus. Thomas Watson vai dizer isso. Confiar em algo mais do que em Deus é tornar esse algo um Deus. O texto bíblico, então, vamos nos voltar ao versículo número 3. Não terás outros deuses diante de mim, fala da sua exclusividade. Mas veja que o texto diz assim, diante de mim. Comentando sobre essa expressão diante de mim, João Calvino, ele entendeu que isso é como uma mulher desavergonhada que adultera diante dos olhos de seu próprio marido, apenas para o atormentar o máximo que puder a mente dele. Então, Calvino está dizendo assim, adoração a outros deuses, quando você idolatra alguma coisa, é como uma mulher que trai o seu marido na frente do marido, só para atormentá-lo. Por quê? Porque a adoração a outros deuses é uma forma de infidelidade ao nosso Deus.
você está deixando de ter Deus como aquele que deve ser única e exclusivamente adorado e está botando alguma coisa para participar dessa adoração que deveria ser dado a Deus. Pense, por exemplo, num marido que ele sai do carro e diz: minha filha, pega ali a carteira aqui para eu pagar um negócio. A mulher vai pegar a carteira, quando abre a carteira para tirar o dinheiro, tem uma foto. O que é que você acha que a sua esposa vai dizer? Não, amor, não é nada não. Isso aí é uma foto normal. Não se preocupe com isso não, eu lhe amo. Todas as vezes que nós adoramos outros deuses além de Deus, é como se a gente botasse na nossa carteira a foto de um outro Deus. Mas ao mesmo tempo, nós casados com o Senhor, dizemos que o amamos acima de todas as coisas. A Bíblia diz que nós somos noiva do Senhor. E se a gente adora alguma outra coisa, é como se tivesse uma foto. Ninguém aceitaria isso. E o nosso próprio Deus, que é um Deus fiel, leal à sua aliança, também não aceita isso. Comentando sobre essa questão, Jim Winke diz assim: ao longo da história de Israel, o refrão que se repetirá, preste atenção nisso, sobre a idolatria, não é que ela tenha cessado a adoração a Deus totalmente, mas que cessou a adoração a Deus somente. Ao longo da história de Israel, você vai ver que o povo de Deus não deixa a Deus totalmente, mas ele deixa a Deus somente. Eles tinham Deus no período da sua história, mais alguma coisa. Deus mais algumas lealdades que eles achavam que iria lhe ajudar no trabalho, que iria lhe ajudar numa boa vida. Então, idolatria não é só simplesmente você abandonar Deus completamente, mas é você ter Deus como seu marido, mas ao mesmo tempo ter a foto de outra mulher na sua carteira. Então, a primeira coisa que podemos observar é que Deus, ele quer adoração exclusiva. Por que ele quer adoração exclusiva? Primeiro, porque ele é Senhor, e segundo, porque só existe esse Deus verdadeiro. Por isso ele deve ser digno de única e exclusiva adoração. A segunda verdade que podemos extrair desse versículo bíblico é afastar-se de toda idolatria. Afastar-se de toda idolatria. A pergunta que não quer calar é: existem outros deuses? Você pode responder sim e não. Mas como assim, pastor? Há um sentido que não existem outros deuses. Mas há um sentido que existem outros deuses. Quantos de vocês já assistiram o seriado Deuses Americanos? No seriado Deuses Americanos, você vai perceber que os deuses se transformam em algo vivo à medida que a pessoa vai adorando alguma coisa. Se você adora o dinheiro acaba tomando vida. Se você adora a beleza começa a se transformar num Deus. Na Bíblia, as duas verdades são relacionadas e não são mutuamente excludentes. A Bíblia diz que só existe um único Deus que é verdadeiro e não existem outros deuses. Mas ao mesmo tempo a Bíblia diz que o povo de Israel adorava outros deuses. Mas como se não existem outros? Não sei quantos de vocês já viram crianças que estão brincando e a mãe ensina que eles estão brincando com seu amigo imaginário. Loucura, né? Mas está lá que ela está brincando com o amigo imaginário dele. Existe aquele amigo imaginário? Sim ou não? Não existe em um certo sentido, mas existe em outro sentido. Tanto existe que ele conversa, que ele para. O que eu estou querendo dizer com isso? Ele não existe no sentido, deuses não existe no sentido de que ele não é uma entidade, como Deus verdadeiro, que pode ser adorado e esse Deus responder à adoração desse seu servo. Não existe Deus nessa categoria. Só Deus é um Deus que pode ouvir as nossas orações, que pode nos responder, que está presente em todos os lugares. Então, nesse sentido, só existe um único Deus verdadeiro. Entretanto, os seres humanos criam ídolos no seu coração, criam deuses no seu coração.
embora não sejam deuses na categoria que nós acabamos de descrever, mas são deuses tão reais que influenciam a forma como o ser humano lida com as coisas na sua vida. Pense, por exemplo, num homem que adora o dinheiro. O dinheiro não é um Deus como Deus é um Deus que deve ser adorado, responde às orações, está em todos os lugares, que fala. O dinheiro não é isso. Mas o dinheiro é um tipo de um Deus à medida que ele influencia a vida da pessoa que adora a essa coisa. Então pense, por exemplo, num homem que adora o dinheiro. Ele eleva o dinheiro ou as finanças com status de divindade. Aquilo ali mexe com ele. De modo que, como ele perde dinheiro, ele fica apavorado. Porque o Deus dele está indo embora. Ele vê os relacionamentos simplesmente em termos de custo-benefício. Eu não era nem para ter casado, bem, casei, prejuízo, mulher só vive querendo se maquiar, ir para salão de beleza, aí quer sair, meu dinheiro vai embora todinho. Por isso que eu só quero ter um filho, porque filho é muito gasto. Então, a relação que ele tem sempre é uma relação visualizada pela adoração ao dinheiro. Embora o dinheiro não exista como Deus existe, o dinheiro tem algum tipo de existência, de modo que aquilo ali influencia a vida daquela pessoa. É uma existência, como é que eu posso dizer, interior. É tão real aquilo no interior dele, que aquilo ali move a maneira como ele olha o mundo. Ele olha o mundo em termos de finanças. Eu não vou para aquela igreja não, que aquela igreja pede muito dinheiro. Tudo tem a ver com a adoração ao dinheiro dele. Se alguma coisa vai mexer com as finanças dele, ele fica doidinho. Então, nesse sentido, existem deuses que mexem com as nossas vidas, embora eles não respondam à nossa oração, porque eles não são deuses verdadeiros como é o nosso Deus. Ele não ouve, ele não responde, ele não está em todos os lugares, e assim sucessivamente. Uma história bíblica que ilustra a idolatria que nós estamos descrevendo. Deus pede adoração exclusiva a Ele. E a forma da quebra desse mandamento é justamente a idolatria. Se você quer cumprir esse mandamento, você deve adorar a Deus exclusivamente. Mas se você quebra esse mandamento, você quebra idolatrando outras coisas, colocando outras coisas no lugar do próprio Deus. E a história que mais ilustra essa situação é, sem sombra de dúvida, a história de Salomão. Deus aparece a Salomão, lá em 1 Reis, capítulo de número 3, verso 5, e diz assim para Salomão: Salomão, me pede o que você quiser que eu vou dar. Imagine só, você está lá deitado essa noite, aí de repente Deus diz: ô meu irmão, acorde. Você fica gelado, arrepiado. Ele diz: me peça o que você quiser que eu vou lhe dar. O que é que você responderia? A Bíblia diz o que Salomão respondeu. Veja o que o texto bíblico diz. A Bíblia diz que Salomão escolheu o quê? Quem lembra? Sabedoria. Ele pede sabedoria. Comentando sobre isso, Philip Wright diz assim: era a oportunidade de uma vida. O rei podia pedir qualquer coisa que desejasse. Sua resposta revelaria que Deus ele queria servir. Se ele quisesse servir às riquezas, pediria ouro. Se quisesse servir ao poder, pediria a morte dos inimigos. Se quisesse servir ao prazer, pediria belas mulheres. Mas Salomão queria servir ao único Deus verdadeiro. Então pediu sabedoria para governar o seu povo com justiça. Em 1 Reis, capítulo de número 9, o verso 4 e 7, Deus diz a Salomão que ele deve cumprir o primeiro mandamento. Veja o que o texto diz. Se você andar diante de mim, como fez o seu pai Davi, com integridade de coração, com sinceridade, fazendo segundo tudo o que lhe ordenei, e guardando os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono de seu reino sobre Israel para sempre, como prometi a Davi, seu pai, dizendo: nunca lhe faltará sucessor ao trono de Israel. Porém, se vocês ou os seus filhos se afastarem de mim
e não guardarem os meus mandamentos e os meus estatutos, que eu lhes prescrevi, e servirem a outros deuses e os adorarem, então eliminarei Israel da terra que lhe dei, e lançarei para longe da minha presença este templo, que santifiquei ao meu nome. E Israel virá a ser motivo de provérbio e de escárnio entre todos os povos. Deus aqui está dizendo a Salomão: cumpra o primeiro mandamento. Não se desvie do primeiro mandamento. Entretanto, a Bíblia diz que Salomão cai no pecado de idolatria. Em 1 Reis, capítulo 11, o verso de número 5, e depois o verso de número 9 ao 11, diz assim: Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, a abominação dos Amonitas. O Senhor se indignou contra Salomão, por ter se desviado o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes, e ordenado que não seguisse outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe havia ordenado. Por isso o Senhor disse a Salomão: já que você procedeu assim, e não guardou a minha aliança, meus estatutos que lhe ordenei, vou tirar o reino de você e dá-lo a um de seus servos. Salomão cai no pecado de idolatria. Perceba que Salomão, no capítulo número 3, está tendo a oportunidade de ouro da vida dele. Me pede o que você quiser. E ele diz: eu quero sabedoria para governar o teu povo conforme a tua justiça. O servo do Senhor fiel. No decorrer da história bíblica, nós vemos que Salomão acaba se rendendo à idolatria a outros deuses. Entretanto, o pecado de Salomão, que é revelado no capítulo de número 11, como adoração a Astarote e a Milcom, ele acontece muito antes disso daí. No capítulo de número 6, a Bíblia diz que Salomão, no capítulo 6 e o verso 38, diz que Salomão, ele edifica uma casa para Deus. Sabe quantos anos ele passou para edificar essa casa? Vocês sabem quantos anos? Deixa eu só pegar aqui. Você sabe quantos anos Salomão passou para edificar a casa de Deus? 7 anos. Você sabe quantos anos Salomão passou para edificar sua própria casa? 13 anos. Você acha que casa saiu mais caprichada? Uma casa de 7 anos ou uma casa de 13? Você acha que isso fala o que a respeito de Salomão? Você acha que isso fala o que sobre as prioridades de Salomão? Salomão, ele passou 7 anos edificando a casa do Senhor. Quando o texto bíblico vem dizer em seguida, no capítulo número 7, verso 1, diz que Salomão passou 13 anos. O autor bíblico quer contrastar. Veja quanto tempo ele passa para sua casa e veja quanto tempo ele passou para a casa de Deus. Ele simplesmente não tinha Deus como prioridade. Ele queria a riqueza, a fortuna, o luxo da sua própria casa. Mas a casa de Deus, a gente vai fazer uma casa boa. Mas assim, que nem a minha não. Aí também já é demais. Mas não só isso. Salomão não só estava preocupado com a riqueza, com o luxo, mas ele também estava preocupado com o poder e a força militar. Em Deuteronômio, capítulo 17, o verso 16, é recomendado que os reis não deveriam construir uma cavalaria. Por quê? Porque a cavalaria era um meio do povo ter a sua força militar maior. E Deus não queria que o povo de Israel confiasse na cavalaria para batalhar, mas que confiasse no próprio Deus que dá a vitória na guerra. Mas o texto bíblico diz, em 1 Reis, capítulo de número 10, o verso 26 a 29, que Salomão acumulou um exército de cavalos e carros. Porque Salomão não estava fazendo o que Deus tinha ordenado aos reis de Israel, que é confiar no próprio Deus e não no seu poderio militar. Então aqui nós vemos que Salomão está confiando muito mais no seu próprio poder militar do que no poder de Deus. Vemos também que Salomão não só buscou poder, não só buscou riqueza,
mas ele também buscou prazeres. Essa história de Salomão é mais conhecida. A Bíblia diz que Salomão, que os reis não deveriam multiplicar mulher para si. Deuteronômio capítulo 17 diz isso. Os reis não devem multiplicar mulher para si. Salomão tinha quantas concubinas? Quantas mulheres? 1000 juntando tudo. Alguns irmãos disseram, misericórdia. Uma já dá trabalho. Imagine 1000. A quantidade de trabalho que esse homem tinha. Mas Salomão, ele buscou riqueza, poder e buscou prazeres. Tudo que o ser humano acha que vai resolver o problema da sua vida. Salomão tinha tudo em suas mãos. Salomão tinha um poder militar bélico muito forte. Salomão tinha riqueza sem limite. E Salomão tinha os prazeres que ele quisesse. Tinha um harém sem fim. Talvez ele batesse quando fosse sair do palácio, uma mulher, ele nem soubesse que aquilo era sua esposa. Ah, da minha esposa, não estava nem lembrado. Quem é que vai lembrar de 1000 mulheres? A gente não pode esquecer da gente, que a gente só tem uma. Mas de 1000 mulheres? Você já imaginou? Oi, você, eu também sou. Meu irmão, essa mulher está me enganando, né? Essa daqui é, o outro diz que é. Ele tinha mulheres, tinha prazer, tinha poder. Ele tinha riqueza. Tudo que o ser humano dizia, se eu tiver isso daqui, eu serei feliz. Se eu tivesse o poder que Salomão tinha para fazer o que quiser, ser poderoso. Se eu tivesse as riquezas que ele tem para comprar o que quiser, para ter a casa luxuosa, com piscina, com 15 quartos, com ar-condicionado. Se eu tivesse os prazeres que ele teve a oportunidade de ter, as mulheres que ele quisesse ter do reino e de outros reinos, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. Mas veja o relato de Salomão em Eclesiastes, capítulo de número 2 e o verso 10. Tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. É um réu confesso. Eu realmente, tudo que meus olhos dissessem, eu quero isso daqui, eu ia lá e fazia. Você pode dizer, então Salomão foi um homem muito feliz. Teve riqueza, poder, tudo que ele queria ele fazia. Ele não tinha limite. Ele não dizia não para ele mesmo. Mas Eclesiastes capítulo 2 e o verso 11, o versículo seguinte diz assim: considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Você não precisa passar pela experiência de Salomão. Eu não preciso passar pela experiência de Salomão. Deus registrou a experiência de um homem que teve tudo o que ele quis ter, e ainda assim revela que era uma pessoa que não tinha alegria e felicidade no seu coração. Eu e você, irmãos, nunca teremos felicidade e alegria duradoura quebrando as leis do Senhor. O mundo pode dizer que você será feliz se você tiver essas coisas. O seu coração, muitas vezes enganoso, pode dizer isso para você. Mas Salomão diz, eu passei por tudo isso. Confie no que eu estou lhe dizendo. Deus registrou para dizer, é verdade. Confie no que Salomão está dizendo. Eu garanto que o que ele está falando é verdade. Estou registrando isso aqui como exemplo para vocês. Não pense que se você tivesse a maior riqueza do mundo, se eu tivesse essa riqueza, pastor, meu coração seria completamente feliz. Não seria, porque a Bíblia diz que não seria. Se eu tivesse o maior poder para fazer o que eu quiser nesse mundo, você também não seria. Se eu tivesse as mulheres que eu quisesse no mundo, não seria. Salomão teve tudo isso e o seu relato foi registrado para dizer para mim e para você, não caia nesse engodo de que as coisas passageiras dessa vida podem nos dar uma alegria duradoura. Salomão não queria dizer não para si mesmo. Mas ainda assim, sempre dizendo sim para os seus desejos, ele foi uma pessoa infeliz. Às vezes a gente tem a noção de que a gente não pode dizer nunca não para as crianças. Isso vai causar alguma coisa. Sempre fale palavras positivas. Dos 10 mandamentos, quantas palavras são positivas? 2 mandamentos. Todo o resto é Deus dizendo não, não e não.
Não fale isso para o meu filho, não. Sempre diga, sim, filhinho. Sim, papai, isso, filho. A Bíblia diz claramente que você deve dizer não. Não só para os seus filhos, mas para os seus desejos, quando isso é contrário à palavra de Deus. O não é o modo de Deus nos instruir e nos afastar do pecado. Não é algo ruim. Isso cria uma psicologia, é uma loucura que o povo inventa aí no mundo para dizer que conhecem mais as crianças do que conhecem mais o ser humano do que o próprio Deus. Se Deus nos diz que os 10 mandamentos está contido basicamente como não, como é que a gente vai achar que é algo... Se eu disser não, meu filho, aquilo vai criar um trauma. Vai criar um trauma se você fizer que nem Salomão. Tudo que seu filho pedir, tudo que você quiser, você realizar. No final, aquilo ali vai lhe causar um desgosto que você jamais imaginava que poderia acontecer. Por fim, a Bíblia nos recomenda a nós nos voltarmos unicamente ao Senhor Jesus Cristo. Todos os mandamentos, de alguma maneira, estão relacionados ao Senhor Jesus Cristo. O primeiro mandamento não é diferente. A Bíblia nos diz que Jesus deve ser adorado exclusivamente. Nós não podemos colocar Jesus e outra coisa. Mas Jesus deve ser objeto da nossa adoração. Comentando sobre isso, Kevin DeYoung diz assim: após a encarnação de Jesus, o primeiro mandamento significa se dedicar à adoração a Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o esplendor da glória de Deus e a exata expressão da sua natureza. Hebreus capítulo 1, verso 3. Ele é aquele diante de quem todos se curvarão em adoração. Filipenses capítulo 2, verso 10 e 11. Como o próprio Jesus diz, se vocês realmente me conhecem, conheceriam meu Pai também. Agora vocês o conhecem e o têm visto. Em outras palavras, Jesus teve a coragem de dizer, se vocês me conhecem, conhecem a Deus. Se me seguem, me amam e me adoram. Adoram a Deus. Quando vocês me veem, estão vendo a Deus em carne. O primeiro mandamento é cumprido nos dias de hoje, quando nós adoramos ao Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo de número 8, verso 4 ao 6 diz assim: quanto ao comer alimento sacrificado a ídolos, sabemos que o ídolo, por si mesmo, nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque ainda que existam alguns que são chamados de deuses, quer nos céus ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas, e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem, e por meio de quem também nós existimos. Há um sentido, como nós dissemos anteriormente, que só Deus existe como tal. Ele é o único Deus real e verdadeiro. Ele é que criou as coisas a partir do nada. Ele é que fala e nós devemos ouvir. Ele é que deve ser merecedor da nossa adoração. Ele é que responde à nossa oração. E não existe Deus nenhum que possa ser como nosso Deus nesse sentido. Mas o que é surpreendente nesse texto do apóstolo Paulo é que Paulo está invocando o texto do Shema. Só existe um único Deus, Paulo vai dizer. Ele está invocando justamente o texto que diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Mas no meio dessa afirmação, ele coloca Jesus Cristo como aquele que deve ser adorado. O que é algo surpreendente para um judeu do primeiro século. Porque ele foi também agraciado pela revelação do Senhor de que Jesus Cristo faz parte dessa adoração exclusiva ao único Deus, mas que é um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Não são três deuses. É um único Deus que subsiste em três pessoas. Mas o que podemos aprender diante desses versos da palavra do Senhor? Em primeiro lugar, como dissemos anteriormente, a adoração é inevitável. Você não deve tratar os seus filhos como um objeto ou como uma pessoa que simplesmente está crescendo. É assim mesmo, pastor, desobediente. É assim mesmo, pastor, eu não gosto de ir para a igreja. É assim mesmo, está na idade dele, pastor. A gente tem que entender, claro que a gente tem que lidar com as crianças de um modo diferente, mas ainda assim a gente tem que entender que crianças são desobedientes. Crianças precisam adorar o verdadeiro Deus. Crianças devem ser
tomadas pelos pais, incentivadas a adorar esse verdadeiro Deus. Nós não devemos negligenciar as crianças. Ah, deixa, pastor, é porque é assim. Eu também fui assim, viu, pastor? Era rebelde. Quando eu era pequeno, eu não queria ir para a igreja. Mas olha eu como sou hoje, canela de fogo. Então deixa o bichinho ser perturbador, deixa o bichinho... Não, irmãos. A gente não deve tomar o nosso mau exemplo como norma, como regra, como nós devemos criar o nosso filho. Nós devemos criar o nosso filho a partir das instruções da palavra de Deus. E não a partir das nossas desobediências na infância. Então, leve o seu filho a adorar a Deus. Claro que você não empurra isso de goela abaixo. Quem faz isso é o Espírito Santo. Mas inculque no seu filho a adoração exclusiva a Deus. Filho, a forma como você está tratando o brinquedo não é a forma que está adorando a Deus. Você está gostando mais do brinquedo do que de Deus. Você não compartilha, você é egoísta. Então você tem que instruir o seu filho ou os seus filhos nos caminhos do Senhor. Todo ser humano é um ser que adora. A pessoa não pode estar se dobrando a um objeto físico, mas até um ateu está adorando. Ele adora a sua própria racionalidade, achando que a razão explica todas as coisas. Ele adora a ciência, achando que a ciência é a explicação de tudo. Todo ser humano adora. Então, nesse sentido, todo ser humano é um ser religioso. Até um ateu é um ser religioso, porque ele adora alguma coisa. Não Deus verdadeiro, mas ele adora alguma coisa. Segundo lugar, o primeiro mandamento deve nos levar a um teste de confiança. O que é que o meu e o seu coração confia mais? Será que o seu coração confia mais na estabilidade do seu emprego do que no próprio Deus? Será que o seu coração confia mais no seu relacionamento para ter uma boa vida aqui na terra do que no próprio Deus? Será que a sua confiança, a sua alegria, a sua boa vida aqui na terra está relacionado a seus filhos irem bem nos estudos? Olha, quando meu filho tira nota baixa, pastor, eu fico fumaçando. Mas isso fala o que a respeito de você? Será que você confia em certos governos ou partidos políticos mais do que em Deus? Eu já falei isso aqui e repito. Foi vergonhoso o que muitas igrejas fizeram no período de eleição. Tomando partidos políticos e candidatos à presidência da República como se fosse a personificação da verdade bíblica. Quando nenhum sequer é cristão. Ainda que fosse cristão, são passíveis à crítica. Imagina uma pessoa que não é cristã. E a gente tomava aqueles candidatos políticos como se fosse: não, você não vai votar nele. Quem é você para não votar nele? Você tem que votar nesse candidato, porque ele é o enviado do Senhor. E tomava a sua interpretação a respeito das ocorrências políticas como se fosse a própria revelação de Deus. A gente tem que ter cuidado para nós não idolatrarmos políticos nenhum. A gente deve submeter todos os políticos ao crivo da palavra de Deus. E uma das formas que você deve ter de ver se você está idolatrando algum político ou não é quando alguém faz alguma crítica a ele. Você fica a pistola, pronto, você já está idolatrando ele. Porque você deveria ficar pistola se alguém falasse de Jesus Cristo. E muitas vezes o cara fala de Jesus Cristo, ele fala, mas se falar de político dele, ele fica danado. Não é loucura? A gente aceita críticas a Jesus, mas Jesus te ama. Aí quando é um político, ele fica um pavão. Ele se arma todo. Meu irmão, a nossa lealdade é a Jesus Cristo. Independentemente se você está certo ou não apoiando aquele político, mas a nossa lealdade última é a Jesus. A quem você louva? Talvez você elogie seus filhos, sua esposa e seus amigos. Mas quem recebe o seu mais alto louvor? Por quem você chama ou invoca, onde você procura por respostas? Para onde você se dirige a fim de encontrar propósito e alegria? É para a comida, o trabalho, a televisão, o celular ou para o Deus do universo? Quando você está irritada com seus filhos, a quem você busca? O celular? Olha, esse menino está me dando todo trabalho, vou passar aqui no feed. Eita, passou-se a hora do almoço.
A quem você busca quando você está irritada, quando você está irritado, quando você está chateado? Quem é que recebe a sua invocação nos momentos dos problemas da sua vida? A quem você agradece? De onde vêm os bons dias? Quem fez as árvores, as estrelas e aquele pequeno bebê murmurando? Comentando sobre essa questão, Philip Ryken diz assim: a razão de termos dificuldades em reconhecer nossas próprias idolatrias privadas não é porque não temos mais falsos deuses, mas porque temos. Muitas vezes você não reconhece os deuses que há no seu coração, não é porque você não tem Deus nenhum sendo adorado ao invés de Deus único e exclusivamente. É porque você tem tantos deuses que fica até difícil de você perceber. Mas a palavra de Deus nos diz que nós devemos obedecer a Deus exclusivamente, em todas as áreas da nossa vida. Mas comentando sobre isso, Jim Wilkins diz assim: nossa idolatria é um arranjo do tipo uma coisa e outra. Preciso de Deus, mas preciso também de um cônjuge. Preciso de Deus e preciso de uma cintura menor. Preciso de Deus e preciso de uma boa saúde. Preciso de Deus e preciso de uma conta bancária bem gorda. Será que a minha adoração e a sua adoração é assim? É uma adoração que concorre à exclusividade da adoração a Deus? Será que você pode conviver com a sua saúde não tanto quanto você imaginava que deveria ser boa e ainda assim amar a Deus, se alegrar no Senhor? Será que você pode ter a sua conta do Nubank zerada e assim se alegre com o Senhor? É isso que a adoração expansiva, a obediência expansiva requer de cada um de nós. Devemos obedecer e amar a Deus em todas as áreas da nossa vida, independentemente do que seja. A Bíblia nos diz que eu e você nos tornamos aquilo que nós adoramos. Falei num exemplo no início do sermão de uma pessoa que adora o dinheiro. Tudo ele vê como dinheiro. Uma pessoa que adora político, ou a política, ou uma ideologia política, ele vê tudo como, isso é o comunismo. O irmão vem de vermelho, é o comunismo, dali. Esse daí é um opressor, Está oprimindo ali a irmã, porque ele está ensinando a palavra de Deus, está oprimindo o patriarcado. Tudo ele vê numa imaginação política. Eu me lembro que uma certa feita, quando eu cheguei no seminário, ainda no início do seminário, um irmão lá, um seminarista, chegou para mim e fez: tu é de direita ou de esquerda? Eu disse: você não quer isso. É de direita ou de esquerda? Eu fiquei: eu disse: beleza, tu é de direita, né? Eu sei lá o que é isso. Mas ele queria ver as pessoas simplesmente como entidades políticas. Aquilo ali não é um ser humano, aquilo ali é uma pessoa de direita ou de esquerda. Pelo amor de Deus. Às vezes, muitas vezes a gente não consegue perceber como a gente eleva certos aspectos da criação ao lugar do próprio Deus. Às vezes a gente eleva algo que é bom na criação, como a liberdade, a um status de liberdade como a entidade suprema da criação de Deus. A coisa mais importante da criação é a liberdade individual. A liberdade individual é importante, mas não é a coisa mais importante da criação. A coisa mais importante do mundo é Deus. E a liberdade deve estar de acordo com as outras instruções da palavra de Deus. A liberdade que Deus dá lá em Adão, quando diz: de toda árvore comerás livremente, mas da árvore do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. As duas coisas estão sendo relacionadas. A liberdade, você pode comer tudo, menos aquilo ali, viu? Então ele tinha uma liberdade, mas não uma liberdade completa. Mas ainda assim era livre. Então nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. É interessante que é um exemplo bíblico, a mulher de Ló. A Bíblia diz que a cidade de Sodoma foi destruída com enxofre e com sal. No texto de Gênesis não diz isso, mas no texto posterior da revelação bíblica, no texto mais na frente, vai mostrar que aquela situação, se eu não me engano em Deuteronômio, vai mostrar que aquela cidade foi destruída com enxofre e sal. E Deus tinha dito à mulher, tinha dito à família de Ló: não olhe para trás, vá-se embora. O que é que a mulher de Ló fez? Olhou para trás. O que ela se transformou?
A cidade estava sendo destruída por sal. Ela se transformou numa estátua de sal. Assim é a nossa idolatria. Quando nós adoramos outras coisas, nós nos tornamos a cara daquela coisa. Se nós adoramos a beleza, tudo nós vemos com beleza. Como aquele menino gordinho. Ah, aquela menina tem uma cinturinha bonita. Ah, que nariz empinado bonito. Tudo vem em termos de beleza e feiura. Beleza e feiura, beleza e feiura, beleza e feiura. Ai, hoje eu não vou para a igreja não. Bora, minha filha, a gente está querendo ir para a igreja. A mulher está lá. Vai se atrasar. E ela, calma. Porque tudo para ela, chegar no lugar, chegar atrasado, tudo está determinado pela beleza. Seja homem ou seja mulher. Então, nós nos tornamos aquilo que adoramos. É interessante que uma das expressões mais fortes sobre idolatria na Bíblia, mais forte não, mais comum, é que o povo de Israel tinha uma dura cerviz, coração de dura cerviz. De onde vem isso? Dura cerviz? Do mundo animal. Lembra que o povo de Israel tinha feito um animal e adorou enquanto Moisés estava recebendo a revelação dos 10 mandamentos? E Deus diz, esse povo é um povo de dura cerviz. A imagem na frente da revelação bíblica com a história do povo de Deus, o povo de Deus é constantemente chamado um povo que tem um coração de dura cerviz, ou seja, como um animal. Eles adoram o animal e se tornam como um animal. Assim é o que a idolatria faz comigo e com você. Nos faz ser a imagem do ídolo que nós construímos para nós mesmos. Mas a Bíblia também nos fala que os momentos de crise são importantes para o nosso crescimento e o nosso abandono da idolatria e a nossa adoração exclusiva a Deus. Comentando sobre isso, Tim Keller diz assim: tristeza diante do sofrimento é a dor para a qual existem fontes de consolação. Isso aqui é muito importante. Tristeza é a dor para a qual existem fontes de consolação. Ela resulta da perda de algo bom, entre várias coisas. De modo que, se você experimentar um revés profissional, poderá achar consolo na família para atravessar ele. O desespero, por sua vez, é inconsolável, pois provém da perda de algo que é essencial. Quando você perde a fonte suprema de seu significado ou esperança, não existem fontes alternativas às quais se voltar. Isso acaba com você. Quando você está passando por um problema, há uma diferença entre tristeza e desespero. Desespero, você não consegue encontrar consolo em lugar nenhum. Em família, em igreja, em amigos, em Deus. Nada consegue lhe consolar. Isso é o desespero. Mas a tristeza, você consegue encontrar fontes de consolo que Deus lhe dá. O próprio Deus, as suas amizades, a igreja e tantas outras coisas que podem lhe ajudar com o sofrimento e com a dor que você está passando. Como é que você responde diante das dores que você tem vivido? Ah, foi algo muito forte que eu perdi. Certo, mas há uma diferença entre tristeza profunda e desespero. No desespero, você nunca encontra um consolo real. Na tristeza, Deus lhe dá muitos consolos que podem lhe ajudar, sendo ele esse consolo maior. Mais duas aplicações. Hoje em dia, o povo de Deus tem sido ensinado pela sociedade de que você falar que Deus deve ser o único ser a ser adorado, o único Deus a ser adorado, isso soa arrogante. É muito arrogante. Que bicho arrogante. Só o Deus dele é consertão. É o dele que deve se adorar, mas ninguém. Isso não é arrogância não da sua parte? Eu me lembro que uma certa feita eu conversando com uma pessoa sobre um determinado assunto. E ela disse assim para mim: você é muito radical. Tu diz uma coisa assim, ó. Aí tem que ser daquele jeito, não abre mão não. Eu disse, eu sou radical. Ela, e começando a inflamar. Eu disse, então eu sou radical. É isso mesmo, eu já sei. Tá bom. Eu disse, a senhora não é radical. Ela disse, não, eu sou radical não. Então faz o seguinte, acredita no que eu acredito? Não acredito não. Eu disse, tá vendo como você é radical? Você não abre mão nem a pau, né? Em outras palavras, o que eu estava dizendo é, todo mundo tem uma ideia de exclusividade. Se você diz que a ideia de que Deus
o Deus de Israel é o único ser que deve ser adorado exclusivamente, isso é algo arrogante, então seja humilde, aceite isso. Ah, não aceito não, porque isso vai... Então você é arrogante também, né? Não abre mão de jeito nenhum dessa verdade de que o Deus de Israel não pode ser o único a ser adorado, né? Em outras palavras, o que eu estou dizendo para vocês é, todo mundo tem uma ideia de exclusividade, isso não é parte do cristianismo não, isso é parte da humanidade. Todo mundo tem alguma coisa que pode dizer assim, isso eu acredito, não abro mão. Não é só a revelação bíblica que tem isso, todo ser humano tem isso. Então a ideia de que é arrogância da parte dos cristãos adorar a Deus exclusivamente, não. Se isso significa arrogância, todo ser humano é arrogante. Porque todo ser humano tem alguma coisa que ele quer exclusivamente e não abre mão de jeito nenhum. Segundo lugar, a ideia de que esse Deus deve ser o Deus único que deve ser adorado, deve nos levar à necessidade de evangelização. Eu e você devemos evangelizar. Se existe um único Deus sobre todos os falsos deuses, então esse Deus deve ser proclamado para que as pessoas que hoje vivem em idolatria sem arrependimento possam encontrar o verdadeiro Deus e serem alcançados pelo Senhor. A ideia do primeiro mandamento nos leva à evangelização. Nos impulsiona a levar esse Deus exclusivo a pessoas que estão em idolatria. A palavra de Deus nos conclama a adorar a Deus com todo o nosso ser, com todas as nossas forças e de todo o nosso entendimento. Vamos orar ao Senhor. Muito obrigado, Pai, por esse momento de aprendizado da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo aplique essas verdades ao nosso coração. Que Teu Espírito Santo venha arrancar de nós tudo aquilo que tem nos afastado da plena alegria em Ti, ó Pai. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém.